Então, vamos aqui para um videozinho rápido mostrando essa ferramenta aqui, que é a Visual G, tá? Um pouco sobre o funcionamento dela. Nós vamos utilizar o Visual G como um interpretador de algoritmo, né? Com uma grande vantagem que ela tem é de usar o português, conforme vocês podem ver aqui. Ao abrir o programa, eu estou usando aqui a versão 3.07, tá? Uma versão que eu estou trabalhando. Ele já te dá aqui 15 linhas preenchidas aqui, 2 linhas em branco, 4 linhas em branco no caso, e algumas informações importantes. A principal informação importante que ele te dá é a estrutura aqui de um algoritmo. Né? Então tem um algoritmo, aqui você pode colocar a descrição do que é o algoritmo, data e tal, para registro, tá? Isso é importante, você registrar que foi você que fez esse algoritmo, a data e tal. O professor, no caso aqui que não é o Antônio Carlos Nicola, aqui é o professor Luiz Carlos, né? A disciplina, a linguagem lógica de programação, sim. A data, ele pegou a minha data aqui atual do meu computador. Né? São informações, pessoal. Como eu sei que é informações? Porque primeiro está em verde, tá? E tudo que é verde fica aqui depois desses duas barra barra. Tá? Então você pode colocar o que você quiser aqui, são códigos que não vão ser levados em consideração na hora da execução do seu algoritmo. A estrutura, algoritmo e um nome, você pode colocar o nome que você quiser aqui, como no primeiro programa eu vou colocar o nome do Olamundo. Aqui temos, né, então, a declaração das variáveis, tá? Nós vamos ter uma aula sobre variáveis, então não vou declarar a variável aqui agora, declaro daqui a pouco somente para você ver. E nós temos exatamente onde a coisa acontece, que é o início e o fim. Bom, o Visual G, pessoal, como qualquer outra linguagem de programação, ele vai funcionar sobre comandos, né? Comandos que são funções que ele vai ter que executar. Então, vou apagar esse comentário aqui e vou executar uma função aqui, que é a função escreva. Tá? Então, escreva é uma função de saída de dados. E aí eu vou colocar string de dados aqui, uma string de dados. Olá, mundo, tá certo? Que é o clássico aí, e vou executar para a gente ver o que é que vai acontecer. Conforme vocês podem ver, a cor, né, das palavras que ficam. Quando a palavra ela fica em azulzinho, aqui no caso está azul e está sublinhado, é a estrutura básica. Você não pode mexer nessa estrutura básica. A palavra escreva é uma função que ele sabe que é o que é, então vai estar aqui em azul. Tá? E aqui, como é uma string de dados, ou seja, eu quero que ele escreva na tela exatamente isso aqui, tá? Ele vai estar em vermelho, assim como o nome do algoritmo. Então, para executar o algoritmo, você vem aqui, né, no botão executar, ou F9, e aí você vai ver aqui, ó, ele vai simular para você o que você fez. No caso aqui, a única coisa que eu fiz foi mostrar a palavra lá, mundo, tá certo? E aí ele mostrou aqui para a gente. Uma coisa interessante são essas duas outras áreas aqui, que é a área de variável de memória, tá certo? Quando a gente estiver trabalhando com variável, isso é importante para você verificar como está sendo feitos os cálculos. E aqui é a ordem que os comandos são executados. Ó. Ele iniciou a execução de forma automática, como só tinha uma função, que era escrever olá mundo, ele escreveu olá mundo, e aí ele terminou no fim algoritmo aqui com o fim da execução. Essa área de visualização é interessante para você ver como está a execução do seu algoritmo. Então você pode colocar a mensagem que você quiser, certo? Olá, sou o professor Luiz Carlos. E aí você executa isso aqui, ó, e ele vai te dar a mensagem. Olá, sou o professor Luiz Carlos, fim da execução do programa. Tá? Então é bem fácil trabalhar com Visual G. A gente vai estar trabalhando mais um pouco à frente, tá? Os outros comandos e como a gente vai estar trabalhando resolução de problemas, os problemas, a execução dos problemas e a escrita dos programas usando aqui o Visual G. Bom, você terminou seu algoritmo, é isso, né? Lembrando que você pode fazer o comentário que você quiser aqui. Então, no caso aqui é só um teste. E aí você pode salvar, né? Você vem aqui, arquivo, vem salvar como, e aí ele vai te dar uma pastinha, você escolhe a pasta que você quiser, escolhe o nome para o seu algoritmo, tá? E aí eu posso dizer que esse algoritmo é lá mundo, salva como tipo algoritmo, salvar quando você precisar recuperar isso. Né? Então, se você clicar aqui em novo, vai aparecer outra estrutura,
para você estar trabalhando aí novamente o algoritmo. E você pode abrir aí o seu algoritmo. Eu vou abrir um outro algoritmo aqui, tá certo? Para vocês verem, tá? Aqui é um algoritmo que eu fiz, tá certo? Que usa funções, então é um algoritmo de outra estrutura, né? Então a variável aqui, além da variável, eu estou descrevendo uma função antes do início, tá certo? Vocês vão ver isso em outras aulas. Mas aqui tá, só para a gente ter uma ideia, né? Então olha só, as palavras que estão em azul são palavras que você vai ter que aprender para utilizar na construção do seu algoritmo. As palavras que estão em preto aqui, no caso as variáveis aqui que eu estou utilizando, tá certo? São palavras que você pode ter liberdade para criar, tá? Desde que você obedeça as regras de criação das variáveis. Então, aqui você vê outras palavras, como por exemplo a variável aqui, o inteiro está em um vermelho diferente, o vermelho diferente das strings de dados, que são os tipos das variáveis, que nós vamos ver em outras aulas. Então aqui é só um exemplozinho de como a gente tem como a gente pode usar essa ferramenta maravilhosa, tá? E pode trabalhar a execução de algoritmos aqui. Beleza? Então até a próxima aula.